Thiago Galhardo foi apresentado no Fortaleza. E você deve estar pensando, tá bom, Tiger, o que isso tem a ver com o noticiário do Internacional? Acontece que o cara insiste em não sair da mira do estádio Beira-Rio e disparou contra algumas pessoas do vestiário do Inter. Ou melhor, contra uma pessoa do vestiário do Inter, que eu sei quem é e você também sabe quem é, porque eu já falei aqui. Na fala, Galhardo acusou este jogador de ser sem caráter e sem personalidade. Diz que algumas pessoas ligaram para ele, pediram para ele voltar e que ele só não voltou por causa deste jogador. Eu explico qual é a treta envolvendo esse atleta e falo também que tipo de distorção houve nessa fala do Galhardo na apresentação do Fortaleza, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu quero falar sobre Thiago Galhardo, porque ele foi apresentado no Fortaleza, tá? O Inter conseguiu emprestar o Thiago Galhardo para a equipe cearense. Ele chegou lá, foi apresentado, deve estrear já a partir da próxima semana, quando abre a janela de transferência, está treinando normalmente, mas na apresentação ele chutou o balde. E ele disparou contra o vestiário, talvez, do Internacional, ou contra uma pessoa em específico do vestiário do Internacional. Ele foi perguntado sobre os motivos da saída dele do Inter. E ele respondeu o seguinte, confere aí. Minha saída foi um problema que eu tive lá com um atleta, que para mim não tem o caráter, a personalidade. Eu acho que isso foi identificado depois pelos outros atletas, com chegada de novos atletas, na verdade. E eu não quis. Por mais que o clube quisesse que eu voltasse, muitas pessoas me ligaram lá dentro, não só jogadores como também funcionários, para que eu voltasse. Funcionário direto, que de alguma forma manda ali dentro do clube para poder... Não estou falando funcionários do staff que não influenciariam em nada, mas era um objetivo meu, não voltar para o clube. Eu acho que a minha história foi feita lá. Bom, vocês sabem quem é o jogador ao qual o Galhardo se refere. Eu já trouxe aqui a informação e agora, com a situação mais resolvida, talvez eu possa esclarecer até um pouco mais daquilo que eu não pude esclarecer lá atrás, tá? Quando eu disse que o Galhardo e o Tyson tinham problemas e que isso era talvez o impeditivo do Galhardo voltar, eu sempre deixei claro, o impeditivo por parte do Galhardo, não por parte do Tyson. Não era o Tyson que estava vetando a volta do Galhardo, era o Galhardo que não queria vir para o Internacional por causa do Tyson. E na época, quando eu dei essa informação lá atrás, faz uns 2 meses isso, eu ouvi isso do lado do Galhardo, tá? Eu ouvi de pessoas ligadas ao Galhardo sobre a história envolvendo um problema dele com o Tyson. Inclusive uma expressão que eu vi, o Tyson se acha o dono do clube, tá? E ele teve uma bronca forte com o Thiago Galhardo. E isso vem do Galhardo, tá? E o Galhardo explicitou isso agora nessa entrevista coletiva. Ele não cita o nome do Tyson, mas sim, o jogador que ele se refere, eu garanto pra vocês que é o Tyson. Eu já havia antecipado que existia um mal-estar entre os dois jogadores, que agora ficou absolutamente claro. Além disso, eu preciso colocar aqui algumas realidades, tá? Alguns fatos dentro do que falou o Galhardo. Primeiro deles, não foi exatamente o Galhardo que não quis voltar para o Internacional só por causa do Tyson. O Inter não queria o Galhardo. O Inter não queria o Galhardo, eu garanto para vocês. E o Inter fez força para se livrar do Thiago Galhardo. É verdade que o Galhardo também não queria voltar, mas o Inter fez força para se livrar do Thiago Galhardo. Além disso, o Inter não queria, porque a direção também tem problemas com o Thiago Galhardo. Eu já ouvi de dirigentes importantes do Inter problemas que o Galhardo causava no vestiário, e existe uma série deles. Vou citar um. Sabe com quem o Galhardo teve problema? O Galhardo teve problema com o Abel Braga, tá? Porque quando o Inter ganha o Grenal, gols do Abel Hernandes e do Edenilson de pênalti, na reta final do Campeonato Brasileiro, o Abel Braga faz uma reunião no vestiário e pede: não postem nada, não toquem flauta em rede social. A gente está querendo ganhar o título, a gente está na reta final, vamos nos manter focados, não vamos tocar flauta. E aí o Galhardo vai lá e faz aquela do cheirinho. Pegou mal no vestiário, o Abel Braga ficou pistola, o grupo ficou pistola. Esse é um dos exemplos.
E tem outros episódios de saídas e episódios de envolvimento de outros jogadores. Existem muitos problemas dentro do vestiário envolvendo o Galhardo. Outro exemplo, D'Alessandro. D'Alessandro é um cara que não se dá bem com o Galhardo. E é uma liderança também do elenco. E deixou isso claro quando deu entrevista pra gente na Rádio Bandeirantes, no apito final, dizendo que as pessoas do futebol sabem quem é quem, então não vou ficar aqui falando. Uma crítica clara ao Thiago Galhardo, que tem muita rejeição no vestiário do Internacional, não só do Tyson, não só do D'Alessandro, de outros jogadores também. Ele disse que recebeu muitas ligações de funcionários, inclusive funcionários que mandam. Quem foi que ligou pra ele? William Thomas. E eu relatei na época essa conversa aqui. William Thomas ligou pro empresário do Galhardo, ligou pro Galhardo, perguntando qual era a condição, se ele ia ficar no Celta de Vigo, se ele queria voltar. Papo normal. E o Galhardo colocou a situação dele e o William Thomas tentou ponderar. Disse que conversou com o Mano, que o Mano gostaria de tentar colocar o Galhardo como centroavante, porque o Mano não tinha aquele centroavante por ali, e que gostaria de evoluir nessa ideia. Mas ela já foi logo depois descartada pelo Internacional, pelo entendimento do problema que seria para administrar isso no vestiário e pelo entendimento de que o Galhardo também não queria, então o Inter não quis. Tá? Mas foi isso. Não foi apenas uma decisão do Galhardo e não é apenas o Tyson que tem problema com o Galhardo. Mas ele espinafrou o Tyson, sem caráter e sem personalidade. O Tyson não vai responder. Não vai. Tyson tá ignorando essa história do Galhardo e eu acho que ele acerta muito nisso. O Galhardo está tentando colocar no Tyson um peso de responsabilidade do vestiário que não é só do Tyson, tá? Repito, outros jogadores também têm problemas com o Galhardo, mas ele, na sua apresentação no Fortaleza, largou essa aí. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo no canal e eu vou falar mais sobre Benedetto, tá? No Diário do Inter KTO de hoje, porque vai ter novidades. Beijo!